Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Boa noite, amigos da Nova Nordeste, boa noite, amigos do Toque de Bola, um programa criado para você que não gosta de novela mexicana. Estamos na noite de sábado aguardando ansiosamente o jogo do Sport também contra o Botafogo. Hoje tivemos o Santa contra o Fluminense e vamos ter na terça-feira que vem, o primeiro jogo decisivo de uma Copa que está mexendo com o torcedor do Sport. O torcedor do Sport até que meio que esqueceu um pouco a produção do time profissional e focou num time que está encantando o Brasil. Não só pelos resultados, mas pela forma de jogar futebol. Uma molecada que bate pelada em jogo profissional. Isso é tudo de bom para o futebol brasileiro. E que bom que isso está partindo de um time daqui e com um cara que é daqui. Que ele que está implementando, é ele quem está implementando esse tipo de futebol. Deixando os meninos jogarem futebol, apoiando a molecada a ficar com a bola, a criar, esquecer um pouco dessa pressão que tem de marcar, de evitar que o adversário ganhe. E a gente trouxe esse cara para bater um papo aqui com a gente. Eu estou ao lado do Júnior Câmara, que é o responsável pelo Sub-17 do Sport, que bateu o Bahia, que bateu o São Paulo, que bateu o Flamengo, que bateu o Fluminense e bateu o Fluminense com moral. Ganhou do Fluminense por 8-1 na soma dos dois jogos. Júnior, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Léo. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando aqui. Estou à disposição para responder as perguntas e apresentar um pouco do meu trabalho. Júnior, vamos lá. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Você contasse de onde você surgiu, de onde você veio. Você foi do futsal. O que o fez mudar das quadras para o campo, Júnior? Eu vim do futsal e passei 10 anos. O que me fez foi realmente que eu vi que chegou o limite, chegou a hora de fazer a transição para o campo, porque eu sempre tive a vontade de ir para o campo. E depois desses 10 anos eu senti que era o momento. Era o momento de fazer essa transição, de entender que era uma nova fase da minha vida. Eu já tinha atingido um nível legal no futebol, no futsal. Já tinha conquistado 3 títulos nacionais com o futsal feminino de Pernambuco. Foram títulos inéditos. E em 2011 eu fui eleito o melhor treinador de Pernambuco numa festa que tem Atitude Cidadão. E eu vi ali que era o momento de fazer a transição para o futebol de campo. Foi quando apareceu a oportunidade de assumir o Sub-13 do Sport. Acho que eu percebi que era o momento correto para fazer essa mudança. Você começou no Sub-13? Sub-13, do futebol de campo do Sport. E como é que foi esse primeiro contato com a meninada no futebol profissional, no futebol de campo? Foi interessante porque esse período coincidiu com a mesma equipe que eu trabalhava no futsal do Sport. Então eu trabalhei no campo com alguns atletas que já vinham comigo do futsal. E aí nós viajamos para fazer uma competição sul-americana, onde tinha Defensor do Uruguai, Corinthians, onde foi? Inter, em Alegrete, Rio Grande do Sul. E lá já tivemos resultados expressivos, com pouco tempo de trabalho, 3 meses de trabalho, a gente venceu o Corinthians, 3-2, vencemos a Chapecoense e saímos nas quartas de finais para o Grêmio, que foi o campeão. Então nós saímos para o campeão. E aí na volta... Só um pouco mais do microfone isso. Na volta? E na volta eu já escutei que eu seria promovido para o Sub-15 e aí depois de um ano fui promovido para o 17. Você está no Sub-17 desde? Sub-17 faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. Observe que o Sport foi desclassificado na primeira fase, tomando enfiada 2 anos atrás. 3 anos atrás foi pior. No ano passado saiu com o Goiás, já foi um pouco mais... Essa do Goiás, eu já era o treinador. Fazia 1 mês que eu tinha assumido o Sub-17, mas teve um caso bem específico. Essa categoria, no mesmo dia do jogo, tinha um torneio nos Estados Unidos. E aí a gente não pôde jogar. Nem eu estava em campo, nem os atletas estavam em campo. A gente colocou a equipe reserva e o treinador da categoria de baixo teve que ir para substituir e a gente tomou 4-0 do Goiás. Na verdade, eu tinha dito o seguinte, se fosse a mesma equipe que tinha ido para os Estados Unidos, a gente teria revertido o placar. Porque eu tinha apenas 1 mês de trabalho, eu ainda estava passando a identidade para aqueles garotos. Então foi algo muito atípico que aconteceu o ano passado. Esse ano sim, eu tive 1 ano para trabalhar, outra geração, e os frutos estão aí. Aí, gente, vamos pegar uma ponte bem grande desse papo agora com o Júnior Câmara, porque eu fiz uma entrevista com ele para a CBN. Essa entrevista, na verdade, ela vai para o ar amanhã, no pré-jogo da CBN, nos momentos que antecederão o jogo do Sport com o Botafogo. E eu gravei essa entrevista antes do momento que estou fazendo essa agora com o Júnior Câmara. E eu conheci um pouco mais o Júnior Câmara nessa entrevista. É impressionante como a gente se identifica com muitos pensamentos voltados para o futebol. E o primeiro deles acontece
exatamente a mudança do futebol brasileiro acontece nessa fase em que eu conheci o Cotton Ball, em que eu fui para Dallas. Foi na Copa de 94. A Copa de 94, que eu curti, que eu vibrei como torcedor, que eu voltei, faixas, vai que é tua, Tafarel, coisa e tal, a torcida brasileira vibrando. Não senti o clima, né, da conquista do Brasil naquela oportunidade, porque eu estava lá. E depois vi as imagens do voo rasante que o avião deu aqui em Recife, na frente da Avenida Boa Viagem, e tal. Eu me arrepio quando vejo essas imagens. Lamento não ter estado aqui nessa festa, mas passada essa euforia, eu comecei a enxergar de outra maneira aquele título. Aquele título foi o sepultamento do futebol brasileiro. Ele enterrou o futebol brasileiro de vez, porque o Brasil vinha de 24 anos sem ganhar uma Copa, e dentro desses 24 anos, nós tivemos em 82 uma seleção que encantou o mundo. Exatamente na metade, né? 12 anos depois do título de 70, 12 anos antes do título de 94. Então, nesse meio termo, surgiu uma seleção parecida com a de 70, que jogava futebol. E aí a seleção brasileira perde num jogo atípico contra a Itália, uma partida em que ele tinha futebol para buscar o resultado, buscou uma vez, buscou duas, já saiu com o resultado que ele classificava, mas buscou o resultado, buscou duas e buscaria 3 vezes, 4 vezes, porque o Brasil era programado para jogar futebol e não para ganhar. Ele era programado para a vitória seria consequência. A partir dali não. A partir dali, Júnior, surgiu o futebol resultado. E o que a gente viu de treinador medíocre assumindo os clubes no Brasil, dizendo que ia jogar por uma bola, que o importante era vencer, que tem que ser o quê, que tem que fechar. E infelizmente a cereja do bolo foi a Copa 94, quando não jogamos nada. O Brasil, quem jogava era o Romário, porque o Brasil jogava em função de um jogador talentoso. Mas o futebol coletivo do Brasil era quase que zero. O Bebeto apareceu uma vez quando fez um gol com os Estados Unidos, num passe do Romário. Mas os adversários do Brasil, Estados Unidos, Suécia, depois pegou uma Holanda, que era uma seleção boa, mas que nunca tinha vencido nada, e foi para a final contra a Itália e ganhou nos pênaltis. Não teve competência para ganhar para uma seleção que estava com os 2 jogadores principais bichados. E ganhou esse título. No que ele ganha esse título, o futebol brasileiro começou a ir para o buraco, no meu modo de ver, e o Júnior pensa um pouquinho parecido com isso. Eu sigo também, concordo com você. Vou corroborar com essa sua ideia, porque realmente é muito claro isso. Eu acho que se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vai enxergar um país que atraía o mundo para ver o seu futebol e que hoje não tem respeito nenhum. A gente joga com Venezuela e a gente fica com medo de jogar. A gente joga com o Peru e vê o Peru trocar mais passes do que a gente. Isso para mim é inadmissível. E eu, como profissional da área de futebol, estudioso do futebol, eu não posso permitir isso. O que me trouxe, Léo, a estar aqui, a estar hoje conversando com você, a te conhecer, foi com certeza amar aquele futebol que eu via. Eu era criança e eu ficava... Eu jogava na rua e eu dizia os nomes dos jogadores brasileiros. Eu queria ser um brasileiro. Hoje as nossas crianças querem ser Messi, quer ser Cristiano Ronaldo, quer ser Robin. Exato. E não tem mais jogador brasileiro. Então isso para mim dói. E dói muito, muito forte. E eu tenho dito o seguinte, aonde eu ando, que não sei o quanto eu vou contribuir, não sei até onde eu vou chegar. Porque eu costumo dizer que o futebol, as vitórias do futebol, elas não passam apenas pela competência do treinador, mas são outras variáveis. Eu conheci muitos treinadores competentes, e você deve saber disso, que não ganharam. E por não ganhar, ficaram fora do processo muito cedo. E outros que venceram, não por sua competência, mas porque outras variáveis, como por exemplo, grandes atletas que estavam naquela equipe, uma estrutura que dava a ele numa condição excelente, grandes competições, momento específico, deram a esses treinadores a condição de permanecer no mercado. E foram esses treinadores que, com suas ideias, produziram um tipo de futebol. E é o futebol que o povo brasileiro hoje vem sofrendo essas consequências. A gente não pode admitir um público de Série A com 1000 pessoas no estádio. A Europa abrasileirou-se. O Brasil europeizou-se. Por que a Europa brasileirou-se? Porque estava virando um futebol de robô. O futebol inglês era horrível de se ver. Mete bola nada para o Peter Crouch, aquela coisa robotizada, dura. Você vê o futebol inglês hoje, para mim é o melhor futebol do mundo. O campeonato inglês é o melhor campeonato do mundo. Que permite a um Leicester que é o 17º em termos de condição financeira, né, de orçamento financeiro, ser campeão. Numa terra que tem Arsenal, que tem Chelsea, que tem Manchester City, Manchester United, que tem o Liverpool, que tem o Tottenham, que já foram clubes campeões e de hegemonia, dependendo da época, na Inglaterra. Mas por quê? Porque eles mudaram a forma de jogar. Eles jogam hoje a lá Brasil. E você observa que, quando fala que o futebol brasileiro não tem mais os craques, aí eu rio. Porque na Champions League, quando começaram as fases de mata-mata, todos os times tinham jogadores do Brasil. Todos, sem exceção, tinham pelo menos um jogador brasileiro. Então o jogador brasileiro está brilhando e está jogando do mesmo jeito. O problema não está no jogador, o problema está no treinador. Mas antes eu queria que você falasse dessa parte. Quer dizer, nós deixamos de jogar como o Brasil joga e a Europa passou a jogar como o Brasil jogava. Isso é triste, né? Triste, muito horroroso. triste. Acho que
cabe a nós que estamos na posição de liderança fazer um pouco. Eu não sei até onde o futebol vai me oportunizar a fazer algo. Mas assim, o trabalho que nós temos feito no Esporte Clube do Recife, eu quero agradecer até ao clube pela oportunidade e por ter acreditado no trabalho. E temos feito isso de forma bem simples, Léo. É trazer o que o atleta brasileiro tinha de diferente na rua e que a gente tirou dele. Na verdade, eu lembro de uma história quando eu estava na universidade que falava que 2 europeus vieram ao Brasil para ver o que a gente fazia diferente. Pois é. Chegando aqui, eles voltam, chegam lá e dizem, rapaz, de treinamento eu não vi muita coisa diferente. Eles colocam a barrinha, jogam 2 contra 2, 3 contra 3, e eles criam demais, eles diversificam o que fazem, e é isso. E começaram a levar para lá os joguinhos, os mini-jogos. Porque, veja, nosso atleta era formado como? Jogando zorrinha, jogo de zorrinha na rua, jogando 2 contra 2, onde a imprevisibilidade é grande. Eu me lembro que eu jogava, Léo, eu olhava no final da rua, eu estava com a bola, tinham 20 duplas esperando fora. Se eu perco, eu não jogo mais. Perfeito. Assim mesmo. Aí lá vem um ônibus, lá no final da rua, eu via o ônibus, eu tinha 5 segundos para fazer o gol. Se eu não faço, eu saio e não jogo mais. Só que se eu não acelero, o ônibus vem e aí ele gritaria assim, parou o jogo. E eu perderia minha oportunidade de ganhar. Nessa hora, eu teria que ter um raciocínio de antecipar o que eu vou fazer e tomar grandes decisões. Então o atleta brasileiro, ele era formado na rua para tomar grandes decisões. Qual posição você tomou? A minha decisão? Acelerar de longe. Conseguiu fazer? Consegui. Beleza. Tá na televisão, tem que dizer, né? Lógico. Então, o que acontece? O jogador brasileiro, ele já chegava nos clubes com a capacidade de criar, de arriscar, Que era o mais de difícil fazer de se diferente. conseguir. Claro. Isso era o mais... Isso. Esse talento puro, né? Essa coisa. Quando você chega... Por que dizem assim? Se você for para um clube de futebol, você não joga. Eu nunca tinha pensado nesse ângulo, mas agora, conversando com você, a ideia está clareando. É claro que tem vários jogadores que são peladeiros e que não jogam no clube. Quando chega no clube, ele é engessado. Não se permite tirar o principal dele, que é a matéria-prima. Essa é uma verdade. A gente tem que definir o seguinte. O que é que a gente quer para o futebol brasileiro? Hoje em dia tem se aprovado meninos em clubes porque ele, taticamente, ele sabe preencher o espaço. Porque ele tem compromisso com a equipe. A questão não é essa. A questão é que a gente tem que pegar aquele talento e fazer ele entender o jogo coletivo. Mas a gente não pode abrir mão do talento para botar alguém que não tem talento porque ele sabe fechar espaço. A questão não é essa. Então, hoje você chega num clube de base e é uma crítica minha para o país, entenda. E quando o menino chega, tudo aquilo, aquele restinho, Léo, de rua que ele tem para arriscar, para tentar algo novo, vai ser tirado em detrimento do resultado. Porque vai dizer o seguinte, se você fizer isso, corre o risco da equipe perder. Então não faça isso, jogue simples, coloque a bola na segurança lá na frente, porque aqui atrás não pode errar. De forma que eu sempre faço o seguinte raciocínio, todo mundo está encantado com o Audax, né? Sim. Me parece que a carência que nós estamos é grande, e aí o Audax parece que vem preencher um pouco dessa carência. A pergunta é, para o Audax chegar no nível que chegou, jogar o que joga, o goleiro fazer o que faz, será que ele não errou algumas vezes, Léo? Claro que sim, óbvio. Será que ele não entregou algumas bolas? Claro que sim. Então um clube grande vai permitir isso acontecer? Se não vai, infelizmente o nosso futebol brasileiro vai passar muito tempo consumindo o que está consumindo. Só lembrando a você um exemplo de um time que aqui em Recife teve o Salgueiro, mais recentemente. Mas o Salgueiro está longe de ser um time que jogue um grande futebol. É um time que está dentro desse grupo total aí de clubes que são taticamente montados há algum tempo. Quer dizer, os jogadores estão há muito tempo juntos e coisa e tal, e esse entrosamento está facilitando e a personalidade vai existindo em função dessa continuidade. Mas o Salgueiro é um time forte. Lá atrás, o Maurício Simões, em 91, formou um Vitória que tinha nem Arlan, Luiz Carlos, Mizinha, Rogaciano e Fernando, e que tinha atrás, era Eduardo no gol, o goleiro, aí tinha Milton Lima na quarta zaga, Pinóquio na lateral direita, Xavier na esquerda e Carlos Limoeiro na zaga. Pronto. Esse time, ele ganhou 3-0 do Náutico. Ele ganhou do Santa Cruz 2, não me lembro o placar, e foi jogar com o Sport, e dizendo, agora o Sport ele vai ver, é diferente, era o time da moda. O Sport tomou 3-0 no Vitória. E aí todo mundo parou. Me lembro meus irmãos são torcedores do Sport. Ambos foram no carro e diziam, eu vi esse Vitória jogar. Pô, Léo, brincadeira. Na época não tinha essa história de um time grande daqui perder, não. Daqui era de quanto iria ganhar. 7-0, 8-0, Ibis, Santa Amaro, Ferroviário, América, era só enfiada. E eu falei, cuidado com esse Vitória. Um time que tinha um pouquinho de respeito era o Central. O Sport vai para lá e toma 3-0. Isso eu falei. E aí esse time foi até o limite dele, e aí os times encararam de uma forma mais séria e conseguiram abafar. Mas o grande exemplo que você está colocando agora
que é de um time que não tinha, porque o Vitória, de certa forma, tinha um comprometimento com a cidade. Era o nome da cidade que ele estava levando. Esse time que eu vou falar, ele não tinha comprometimento com nada. Porque ele foi feito para formar jogadores. Foi o Porto. O time de Caruaru era o central e o Porto foi montado para revelar jogadores. E o Cadmo Barros, antes dele o José Porfírio, que era o presidente, eu quero jogador, quero revelar. Mas de repente o time jogava solto. E o time jogava livre. E o time conseguiu chegar à final do Campeonato Pernambucano 2 vezes, decidiu o Campeonato Pernambucano 2 vezes. Então é preciso que se entenda o clube empresa, o clube que é patrocinado, o clube que é de um clube de massa. Esse clube de massa, aí é que entra o peso da história do futebol resultado. Você está no clube de massa, mas você está no sub-17. Será que você chega no profissional com essa mesma liberdade de jogar dessa forma? Léo, eu tenho dito que as minhas convicções vai ser difícil de tirar, Léo. Quem me conhece sabe que desde cedo eu sempre digo que eu coloco meu emprego à risca, não tem problema com isso. Mas quem tira primeiro? O clube tira as tuas convicções? Ou você mantém as suas convicções ou o clube tira você? O que é que vai acontecer primeiro? Ah, não sei. Mas uma coisa é certa, ninguém vai tirar ela de mim. As minhas convicções me fizeram chegar até aqui, Léo. Foram elas que me trouxeram, me levaram a me qualificar fora de Pernambuco. Tem me levado a estudar outras línguas para me preparar, me qualificar. Tudo isso porque eu sou um amante do futebol. Não desse de hoje, sim, mas do futebol antigo. Eu costumo dizer aos meus amigos que eu nasci na época errada. Infelizmente eu digo aos meus amigos... Não. Você está dizendo errado. Você nasceu na época certa. Porque se você nascesse naquela época, lá atrás, você era mais um. Hoje você está nascendo na contramão de um... Quando eu fui entrar em rádio, meu pai falou assim, meu filho, você era para ser um diplomata, meu papai foi promotor de justiça, mamãe é promotora de justiça, e você está entrando no rádio, o pessoal no rádio, poxa, é analfabeto, é autodidata, coisa e tal. Eu disse, ótimo, papai. Para eu ser alguém, então basta eu falar correto português, já estou na frente de todo mundo. Você com essa linha de pensamento na contramão da grande maioria, você está na frente de todos eles, Júnior Câmara. Você está nascendo na hora certa, vibre, porque senão você era mais um lá atrás. Lá atrás tinha o Tele Santana, que pensava assim. Lá atrás tinha outros treinadores com o Rubens Minelli, o Enio Andrade, que permitiam ao jogador jogar futebol. Hoje você está vindo de lá dessa geração, agradeça, não diga que você está na geração errada. É verdade, agradeço, é porque eu queria ver mais ao vivo esse tipo de jogo. E então não é como profissional, como torcedor. Como telespectador, eu hoje tenho dificuldade de ver. Eu gosto muito de estudar jogos, Léo, fazendo comparações. Então eu vejo o jogo europeu, vejo o jogo brasileiro e começo a comparar. Quais são os princípios e as intenções desses dois? É muito diferente, Léo. É muita tristeza. Hoje eu tenho dito o seguinte, por exemplo, qual é o nível de risco que se assume num jogo do futebol brasileiro? Muito baixo. Tem medo de perder. E por que tem medo de perder? Porque o Brasil hoje já colocou uma cultura de que os bons vencem e os ruins perdem. E eu costumo dizer o seguinte, se o futebol for continuar assim, a minha avó, ela vai entrar e ela vai perguntar quem perdeu. E não vai perguntar eu vou dizer a ela, e ela vai dizer, é ruim. E quem ganhou? Foi fulano, é bom. Então a minha avó, sem preparo nenhum nesse futebol, ela vai saber quem ganha e quem perde, ela vai saber determinar quem é bom e quem é ruim. Não é assim. O difícil é determinar quem é bom perdendo e quem é ruim ganhando, porque isso existe muito e a gente precisa de pessoas dessas no futebol. Falaremos sobre isso na sequência com um toque diferente. Vou abordar a mudança de paradigma nas posições dos jogadores de futebol, depois da mensagem da Excelsior. Confira. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Muito bem, de volta ao chalé. Nosso toque de bola itinerante está ao lado hoje do Júnior Câmara, mas esse lugar é maravilhoso. Aliás, deixa eu dar um testemunho aqui verídico. Quem me chamou a atenção para o trabalho do Júnior Câmara foi o Laércio que é vice-presidente de marketing do esporte. Aqui mesmo, nesse restaurante, conversando, ele falou para mim, olha, Léo, tem olho no menino que está fazendo o trabalho do Sub-17 lá atrás, antes dos resultados acontecerem. E aí nós trouxemos o Júnior aqui e como eu tenho me identificado, a cada vez que eu converso mais com o Júnior, talvez porque a gente tem uma coisa em comum muito forte. A gente gosta de futebol. Quer ver uma coisa que tem acontecido no futebol que está me deixando indignado já há muitos anos? O Eduardo Batista assume o comando do esporte, aí contrata o Hernando Brocador. E aí, Eduardo, gostou da contratação? Claro, ele marca muito bem a saída de bola. Ele não tem que falar de marcação de saída de bola, tem que falar que ele faz gol.
Estão mudando o conceito, Júnior. Goleiro pega, zagueiro marca, lateral cruza e marca. Volante pega, meia cria, atacante faz. Aí tem os adendos. O zagueiro pode marcar e eventualmente ir lá na frente, para tentar fazer alguma coisa. O lateral, ele marca e depois ele sobe. Ou ele sobe, se tiver a liberdade do treinador, e depois ele marca. Dali para frente, o volante só quem vai marcar. Dali para frente, eles que me marquem. Eu sou meia. Ah, mas você não vai voltar comigo? Não, eu vou lá. Vá. Quem tem mais condições de fazer um gol? É um volante que sobe ou meia que fica e pega no contra-ataque e faz o gol? Estão mudando os conceitos do futebol, Júnior. Infelizmente, o futebol é um simples sistema. Funciona como um sistema. E ele precisa estar em equilíbrio. O que é que acontece? Propositalmente, eu como treinador, eu desequilibro o sistema e arrumo algumas outras formas de equilibrar. Vou dizer de forma bem prática para o torcedor que está em casa. Nossa equipe do Sub-17 do Esporte, espero que não vaze para o Corinthians essa informação. Nosso programa pega no mundo inteiro, tá? Só para você saber. Mas os dois laterais, eles vão ao mesmo tempo, Léo. Aí muitas pessoas dizem assim, mas lá atrás não fica no mano a mano os zagueiros? Fica. Só que nós temos o que eu chamo de um sistema de retroalimentação, onde eu vou fazer com que esse sistema se reequilibre de novo. É o que eu chamo de sistema de compensação. Já que meus dois laterais estão lá na frente, e se eu perder essa bola, eu posso tomar aqui nas costas, o que é que eu determino para eles? Recupera a bola no local da perda. Não recua para recuperar a bola. A gente vê as equipes brasileiras recuperar a bola no campo ofensivo. Hoje não se vê mais, Léo. Quantas equipes brasileiras recuperam bola no campo de ataque? Pouquíssimas. O que pode acontecer é um lançamento direto, uma ligação direta. E o que você vai fazer se essa ligação direta acontecer? Como é que você evita? Tudo é uma lógica. Veja a lógica. Minha equipe joga essa é uma palavra importante, prioridade. No futebol não tem obrigação. Pode dar passe longo? O atleta perguntou a mim uma vez, professor, passou um atleta lá, eu posso jogar longo? Porque ele vê minha prioridade de jogar curto. Aí eu disse, tudo no futebol pode. O problema é, o contexto pediu isso. Essa era a melhor resposta. Se for, faça sem medo. Minha equipe ela joga prioritariamente de forma curta. Por quê? Porque existe uma lógica. Na hora que você joga curto, aumenta a velocidade do jogo, diminui a quantidade de erro de passe e após a perda eventual dessa bola, todos estão mais compactados. Você está muito próximo para recuperá-la de novo. E como eu gosto de ter a bola, porque eu sou brasileiro, volto a dizer, acho que brasileiro tem que ter a bola. Eu gosto de jogar curto para ter ela toda hora e eu já me preparo para na hora de perder, recuperá-la de novo e não jogar sem ela. Então, essa é a ideia. O Barcelona joga assim. O Barcelona, eu vi um dia desse um comentário dizer assim, o Barcelona só joga quando está com a bola, o Barcelona joga muito mais quando está sem a bola. Porque na hora que ele perde a bola, os jogadores imediatamente eles dão bote. E não é um só, não. Todos eles fecham espaço e não deixam ninguém respirar até que essa bola seja recuperada ou seja colocada para fora por eles. Claro. E respondendo a tua pergunta, o que é que acontece? Vou falar dos meus zagueiros. Eu sempre digo o seguinte, o que é um bom zagueiro para mim? Primeiro, ele tem que ser muito bom na especialidade dele. E tem que ter algo mais. Por exemplo, o que é que um zagueiro tem que ser bom? No 1 para 1. 1 para 1 ele tem que ser bom. Não tenho conversa com isso. 1 para 1 tem que ser bom. Segunda coisa que ele tem que ser, na minha opinião, mais do que ser alto, ser rápido. Porque o futebol hoje, Léo, é um futebol de atacantes de beirada veloz. Então, se eu tenho um zagueiro muito alto que é lento, como é que eu vou jogar com futebol moderno que tem um bocado de atacante rápido? Eu preciso de zagueiros rápidos, que sejam bons no 1 para 1 e inicie o ataque do meu time. Eu não posso ter zagueiro que não sabe iniciar o ataque. O que é que acontece? A diferença para você. Guardiola recuou o Mascherano. Mascherano tem 1,78 m. Por que Guardiola tirou o Mascherano do meio e trouxe para trás? Porque ele queria iniciar as jogadas de uma forma de maior qualidade. Então eu acho que os zagueiros brasileiros, antes, nós tínhamos zagueiros que dominavam a bola no peito, que verticalizavam no meio, em vez de dar passe para lateral e para goleiro, achavam meia. Vejo o que você vai dizer daqui a pouco sobre o Thiago Silva e o Davi Luiz, exatamente em cima dessa sua lógica, depois da Excelsior Seguros. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Muito bem, voltamos. Chalé 92, agradável, fantástico, maravilhoso, sensacional. A dona Simone, alô Simone, um grande beijo, parabéns pelo carinho, pelo zelo que você trata aqui a sua casa, é fantástica. E o chalé
ele tem esse ambiente que você está vendo aqui, mas o Léo está mostrando imagens para você aí, curtiu, que é o Chalé 92. Voltando aqui, você dava exemplo para mim, que você começou a observar o Thiago Silva e o Davi Luiz. Eles não saem pelo meio, eles ou lançam ou tocam para o lado ou para o goleiro. Não, acho que pior. No Paris Saint-Germain eles conseguem fazer, mas na seleção brasileira não. Acho que o problema é de contexto, Léo. Por que Daniel Alves no Barcelona é um, na seleção é outro? Essa discussão que a gente tem que ter. Por que Neymar no Barcelona é um, na seleção é outro? A questão é de contexto. Porque lá eles têm um contexto propício para arriscar. E por ter um contexto propício, eles vão fazer diferente. Lá no PSG, Thiago Silva é conhecido lá como monstro. Na nossa seleção ele não joga, porque aqui ele tem medo de fazer. E mais, ele não tem o sistema funcionando para dar opção a ele para fazer. Todas as opções já se escondem no corredor lateral. Veja, o campo eu divido normalmente em 3 corredores. O corredor central, que fica de pequena área, e os corredores laterais. Eu costumo dizer, para ser bem enfático a meus atletas, quem não sabe jogar vai para o corredor lateral. Quem sabe jogar, joga pelo meio. Para ser bem duro, com meus atletas. Professor, é difícil jogar no meio, eu digo exatamente. Mas para jogar no esporte tem que saber jogar aqui no meio. Na Europa, eles passam muito tempo pelo corredor central. E no futebol brasileiro é o contrário, Léo. A gente joga pelo corredor lateral. Vai iniciar o jogo, bola no zagueiro, o zagueiro já... E por uma cultura também adquirida de que está congestionado, vai pelos lados. Pronto. Por quê? Porque pelos lados, Léo, normalmente você não tem um contra-ataque, o risco de um contra-ataque. Então aqui é um jogo seguro. Mas qual é a consequência desse jogo tão seguro? A consequência é um jogo feio, de poucas oportunidades de gol, jogo de meio campo a meio campo, chega pouco na zona de finalização. São atletas que não fazem nada diferente, são atletas simples, mas na Europa eles procuram o passe no corredor central. O passe no meio. E só para lembrar, enfatizar o que você está dizendo, houve um time do esporte que eu confundo às vezes as épocas, porque teve uma do Jackson, mas teve uma do Nil, do Leonardo, do Adriano, enfim. Esse time, a pessoa diz, eu não sei como é que marca aqueles caras, não. Eles vêm pelo meio, eles vêm tocando bola rápido pelo meio, não sei como para esse time, não. Se você observar, veja, você acha que as equipes que jogam contra o Barcelona tomam que postura? Fechar. E ele insiste pelo meio e faz os gols. Pois é. Não, eles botam linha de 4, linha de 5, mais 1 e o Barcelona toca e chega. Aí você vai dizer, não, mas o Barcelona tem jogadores extraordinários. Eu acho que muita gente tem descansado nisso. Toda vez o exemplo é Barcelona e a questão não é essa. Eu vou dar um exemplo do Audax. Jogadores medianos, jogadores que passaram pelos clubes. Mike esteve aqui conosco. Quem falava em Mike aqui? Mike no Audax estava artilheiro, fazendo gols que a gente não via fazer. Camacho, que jogador é esse Camacho? Estão contratando jogadores do Audax agora. Na minha simples opinião, eu posso estar errado, mas daqui a 4 meses eles vão ser dispensados de novo. Porque eles não vão funcionar nesse sistema. Eles só funcionam no sistema de coragem. Vai ter segunda parte desse programa com o Júnior Câmara, logo após a final contra o Corinthians. Você vai voltar aqui nesse mesmo local, nós vamos fazer a segunda parte depois do jogo contra o Corinthians. Porque a gente tem muita coisa para abordar, porque existe uma coisa em comum com a gente, que eu já falei, a gente gosta de futebol, não gosta de ganhar, gosta de futebol. E prioridade, o bom é ganhar, é jogar e ganhar, mas nessa ordem. E o segundo ponto que eu acho que é legal, é essa forma de entender bem claramente, torcedor, de que eu só posso falar. Júnior pode fazer, faça a diferença, seja diferente. Você vai fazer parte de uma pequena equipe que torce para devolver ao Brasil, não títulos, torce para devolver ao Brasil o futebol bola que ele sempre teve e que encantou o mundo. Júnior, um grande abraço. Até a próxima, cara. Boa sorte com o Corinthians, hein? Estamos torcendo. Agradeço a oportunidade e quero deixar uma frase. Vocês vão conhecer Júnior, uma pessoa simples, mas que na hora que perder e ganhar, vai perder como brasileiro e vai ganhar como brasileiro. Essa é a minha mensagem. Um abraço a todos. Amanhã, às 9 horas, ao vivo, aqui na Nova Nordeste, vocês curtem o Tá na Rede. Só ligar pra galera e dizer, ó, vai pegar fogo, amanhã tem Esporte, Botafogo, jogaço de bola. Vou mostrar tudo pra vocês da rodada, o que aconteceu hoje com Santa Cruz, diante da equipe do Fluminense, uma reportagem especial sobre o Náutico que joga contra o Londrina. Tá na Rede amanhã às 9 da noite. O Toque de Bola volta no próximo sábado às 10 para as 8 da noite. Tchau, bom fim de semana. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.